eu sou Luciana Barreto e esse é o Item Mais da CNN. A eleição do último domingo definiu a nova composição do Congresso Nacional, com mudanças importantes na configuração das forças políticas na Câmara e no Senado. Entre os deputados federais, a base de apoio do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, cresceu além do esperado pelos próprios partidos. Você tem 99 deputados do PL, 42 do Republicanos, que está ali com o Yuri, e o PP fez 47. São 188. 188 só na coligação de Bolsonaro. Somados, os partidos da coligação que apoia o ex-presidente Lula, do PT, que disputa o segundo turno da eleição presidencial, ficaram com 122 cadeiras na Câmara dos Deputados. Por outro lado, siglas tradicionais do Congresso encolheram. Um dos casos mais emblemáticos foi o do PSDB, que perdeu 16 cadeiras na comparação de 2018 com 2022. Apesar das mudanças, a renovação entre os deputados foi bem menor do que o recorde de 47% registrado em 2018. Desta vez, 57% dos candidatos à reeleição conquistaram nas urnas um novo mandato de mais 4 anos. O novo perfil da Câmara dos Deputados terá um peso importante na governabilidade do presidente que for eleito no segundo turno no próximo dia 30. Juntando aos 3 partidos de Bolsonaro, o Centrão Raiz, 59 com 42, você vai ter 289 deputados. Esse seria o piso ali, base, né? Digamos, você pode ter a mais, pode ter a menos, mas 289 deputados que em alguma medida teriam facilidade de se alinhar a pautas da direita ou conservadora, o que é um quórum bastante elevado, é quase quórum para aprovar PEC, né? Sim, 308 deputados, é o 3/5 da Câmara que você precisa para aprovar uma PEC. Quando eu trouxe o bastidor falando que a própria formação do Congresso ia obrigar o PT a fazer concessões para a direita, a gente está falando disso. É isso, e poder contar eventualmente, por exemplo, com uma parte, se não todo, desses 42 do MDB. Neste bloco, vamos falar sobre o resultado da eleição para a Câmara dos Deputados e como ela pode influenciar a corrida presidencial e o próximo governo. Para isso, convidamos a cientista política Denilde Roushacker, professora da ESPM. Denilde, seja muito bem-vinda. Eu queria começar falando sobre a coligação de forças que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, que já dissemos aqui, cresceu além do esperado por eles próprios. Na prática, qual deve ser a mudança efetiva? Obrigada, Luciana, pelo convite. Eu acho que na prática a gente tem aí um apoio. Se eleito, né, o Bolsonaro vai ter um apoio forte de um grupo já consolidado, vai conseguir estabelecer uma maioria mais estável se ele for eleito. E se ele não for eleito, eu acho que tem 2 fatores importantes para ser analisados. Um, que ele sai forte na própria configuração partidária, né, com aliados importantes no Congresso, e com isso ele mantém uma força política pessoal muito grande. E de outro lado, se o Lula é eleito, a gente vai ter aí para ele uma resistência maior, né, um grupo de deputados, um bloco muito forte de oposição, que vai ter que fazê-lo não só apoiar com seu grupo, mais à esquerda, o PT também teve um bom desempenho na eleição da próxima legislatura, mas vai ter que também depender bastante dos partidos que são da centro mais moderada, tanto da centro-esquerda quanto da centro-direita. Então, isso vai fazer com que o Lula tenha que negociar pautas, né, que hoje não estão claras ainda como que ele vai fazer essa moderação no seu discurso indo mais ao centro, mas com essa configuração e para garantir governabilidade, se eleito, vai necessitar e aí de uma forte negociação. Então, o MDB, mesmo o PSDB enfraquecido, né, que a gente vai
vai ver como que vai sair dessa eleição pós segundo turno também, né? Então, a cidadania, então alguns partidos que vão ganhar uma relevância importante para compor uma maioria e dar governabilidade para o próprio Lula. Mas a gente sai de um Congresso na próxima legislatura com um perfil muito forte conservador, em que pautas não só morais conservadoras, mas também pautas que são contrárias às agendas do Lula e do PT, que é na área econômica e especialmente também na área ambiental. Antes de falar do perfil do Congresso e até mesmo da possível vitória do ex-presidente Lula, queria voltar a uma fala tua que você disse que ainda o presidente Jair Bolsonaro, mesmo perdendo, vai ter uma força ainda muito forte. Você trata aí do bolsonarismo, diz que mesmo não estando ocupando a cadeira máxima do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro tem, através dos parlamentares eleitos, uma pauta bolsonarista ainda forte no Congresso? Olha, pelos eleitos, né, e que foram eleitos na lógica de associação ao Bolsonaro e às pautas bolsonaristas, sim, você tem aí uma consolidação da presença de ideias, né, que são defendidas pelo grupo do Bolsonaro. Então, mesmo não saindo eleito, do ponto de vista de capacidade de aglutinação de apoiadores e também de ideias ligadas ao que ele defende, continuarão na política brasileira. A gente viu, Luciana, que a capacidade de articulação partidária do Bolsonaro ao longo aí desses 4 anos, ela não foi tão intensa, né? Ele mudou de partido, ele começou no governo dele numa tentativa de se distanciar dos partidos tradicionais, mas essas figuras eleitas, elas carregam, não só do ponto de vista simbólico, mas elas carregam também do ponto de vista principalmente ideológico, muitas das pautas que ele defende. Então, por isso a gente pode olhar o governo dele, a lógica pós-eleição de que esse conjunto de ideias vieram para a política brasileira e tendem a demarcar um espaço ideológico e de questionamento, especialmente se a gente tiver um contraponto entre um Congresso mais conservador, de um lado, e um presidente alinhado com mais à esquerda, que seria o Lula. Voltamos ao PT de Lula, que, como você disse, também cresceu na Câmara. Mas alguns partidos aliados, em especial o PSB e o Solidariedade, perderam peso. É possível medir a dificuldade que o candidato petista vai ter para governar? Vai depender da capacidade do próprio Lula de conseguir construir aí pontes e estabelecer alianças com partidos relevantes, né? Eu acho que a governabilidade vai ser mais difícil, né? Porque sai forte, e acho que não só pela configuração dos partidos que ganharam peso, mas também, Luciana, porque a gente tem uma configuração do Congresso nos últimos anos em que o Congresso ganhou um protagonismo muito forte, e não me parece que a gente vai ter um retrocesso nessas questões. Então, a negociação vai se dar com Lira, que hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, especialmente na questão sobre o orçamento secreto, que deu um peso muito forte, uma capacidade de atuação dos parlamentares de forma muito independente do Planalto. Então, essa configuração, esse Congresso mais fortalecido, que já vinha institucionalmente mais fortalecido, e numa configuração ideológica distinta do Lula, vai fazer com que ele tenha que estabelecer uma capacidade de negociação. A gente viu no primeiro governo dele que ele teve essa capacidade de articulação e criar uma base que extrapolasse a esquerda tradicional, mas a gente tem aqui uma nova configuração, um novo papel do próprio Congresso. Então, acho que este equilíbrio entre qual vai ser a força que o Congresso vai ter em colocar pautas e também atuar na questão do orçamento vai ser aí um ponto de tensão e um ponto de desafio para o Lula ser eleito.
Por outro lado, a gente conhece a capacidade que ele tem de fazer isso, tá? Esse processo agora no segundo turno parece que ele já vai iniciar essas conversas para construir essas alianças. Se eleito, ele já tem essa lógica, mas é um ponto que vai levar à necessidade de sim construir uma capacidade de governabilidade para não apenas boicotado em políticas, né, que vão ser relevantes para o PT, mas também de capacidade de não ter bloqueios em agendas econômicas especialmente. E acho que um outro dado importante para a gente entender, de forma geral, o Congresso, com a nova legislação eleitoral, a gente teve uma diminuição de partidos. Então, a fragmentação partidária facilita para um presidente estabelecer a negociação, mesmo que tendo forças políticas consolidadas, oposicionistas, de oposição, você tem um número menor de partidos para negociar. Então, isso é um ponto que é importante para entender que a dinâmica executivo-legislativo no Brasil depende dessa negociação e, neste caso, ela tem uma facilidade aí que é uma fragmentação menor. A nova legislação que você diz, a cláusula de barreiras, que vai colocar partidos grandes, inclusive, né, para fora, pelo menos sem verba na próxima legislação, né? O caso do PTB e do Novo, não é isso, Denilde? Isso mesmo, eu estava falando da legislação eleitoral que criou a cláusula de barreira e com isso a gente já percebeu que vai permitir uma fragmentação menor. Ainda não estamos no mais alto, né, nível de barreira que a legislação vai colocar, vai ser aos poucos, mas ela já teve um efeito. E com as federações e fusões de partido, né, que caminham também como indicação e tendência, a gente vai ter ainda mais uma consolidação no ambiente partidário. Isso é positivo para a governabilidade, especialmente quando um presidente não tem uma maioria consolidada e precisará fazer concessões e negociações. Denilde, só para finalizar, você disse que a gente tem agora, sai para um Congresso com um perfil muito forte conservador, ao passo que também temos um número recorde de mulheres, negros e até indígenas agora nessa nova legislação. Como você acha que vai ser esse tensionamento de forças? Olha, eu acho que reflete um pouco a polarização que nós temos, né, no nosso dia a dia, que a gente percebeu nesse ambiente político. Então, acho que o tensionamento vai ser grande, vai estabelecer aí uma lógica que a gente já vinha acompanhando todo o processo de 2018, em que você já tem uma expansão de grupos de direita, a gente já tinha esse tensionamento, né, e nas comissões, principalmente nos embates em determinadas leis, a gente tinha um tensionamento forte. E é por isso que o centro e o centrão vai ter um papel novamente de amortecedor ou de negociador desse processo. Mas eu vejo como positivo, a gente teve avanços, mas se a gente pegar a agenda da bancada feminina, que é um tema importante, houve aí todo um processo da sociedade civil para ampliar o número de mulheres no parlamento, e a gente teve aí um aumento, mesmo que não expansivo, mas considerável, né? Saímos de 71 para 99, se eu não me engano. A questão aqui é que essas divisões também estão presentes, né? A gente também vê na bancada feminina uma divisão, de um lado, uma deputada como a Carla Zambelli, com uma pauta bastante à direita, né? E com uma defesa enfática do bolsonarismo. De outro lado, a gente tem a eleição de uma mulher trans, que é a Erika Hilton. Então, a gente vai ter aí, dentro, mesmo nessas clivagens que são importantes e que havia uma expectativa de aumento de representatividade, vai espelhar as diferenças ideológicas também. Então, a gente vai ter que acompanhar o que é esse efeito positivo de mais mulheres, mais negros, indígenas como elementos de representatividade, mas não necessariamente vão defender as pautas identitárias, todas essas pessoas que foram eleitas. Então, acho que também é algo que deve ser apontado. Certamente. Muito obrigada, então, Denilde Roshacker, professora da ESPM. Em
Entre os senadores, as eleições deste ano redefiniram apenas 1/3 das 81 cadeiras. Mas a disputa pelas 27 vagas em jogo foi suficiente para promover uma mudança importante. Pela primeira vez em 25 anos, o MDB deixará o posto de maior bancada do Senado. A gente vê que o PL conseguiu aumentar aí a sua bancada, fez 8 senadores, se não me engano, e agora chega a 13, ficando à frente de União Brasil, o PSD, que a gente falou tanto, o MDB, que tem uma tradição no Senado. Não, fazia quantas legislaturas que o MDB era a maior bancada do Senado? Ficou... Centenas de anos. Sim, acho que desde a independência. Até 2014, ali até a legislatura do impeachment, era a maior bancada. Na última legislatura sofreu, porque vários daqueles nomes, não se Romero Jucá, Valdir Raupp, não voltou de novo. Romero Jucá. Exato. O PSD, que almejou ocupar esse espaço de novo MDB, de ser a principal força no Senado, durante um tempo conseguiu nessa legislatura, vai ficar com menos senadores do que o PL e União Brasil. O PT conseguiu algumas vagas, por exemplo, a da senadora eleita por Pernambuco, Tereza, eu esqueci o sobrenome dela. Pego aqui agora. Por favor, que é a primeira mulher eleita senadora por Pernambuco. PP com 7, Podemos manteve os seus 6. O PSDB, de novo, também no Senado, diminuindo o seu tamanho. Tereza Leitão. Tereza Leitão, obrigado. Até porque, por exemplo, uma figura importante do PSDB, como Tasso Gereissati pelo Ceará, desistiu. Saiu e entrou um petista. E entrou o ex-governador Camilo Santana. Republicanos também aumentou bancada, fez senadores. Eles tinham fizeram 2. Fizeram 2. E aí a gente tem mais a pulverização de outros senadores que já estavam lá. PDT, PSB, toda essa divisão aqui. Neste segundo bloco, vamos falar sobre como fica o Senado a partir de 2023. Para isso, convidamos o analista de política da CNN, Caio Junqueira. Caio, eu queria começar com a parte que talvez seja mais significativa, que é um período de mais de 20 anos em que o MDB foi o maior partido do Senado e deixa de ser a maior bancada, então, da casa. O que significa isso para o partido e para a composição do Senado? Bom, Lu, significa que o governismo é uma força muito grande, muito intensa na política brasileira. Você menciona que o MDB foi por 20 anos. Se nós fizermos o recorte, nesses 20 anos, o MDB sempre esteve próximo ao Palácio do Planalto e, portanto, usufruindo ali dos benefícios políticos que essa proximidade com o Palácio do Planalto dá. Basicamente, um acesso privilegiado aos recursos federais e à máquina administrativa em Brasília e nos estados, essa máquina administrativa federal. E por isso que o PL acabou tendo essa grande votação, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e conseguiu usufruir das benesses de ser poder. O MDB já se afastou do Palácio do Planalto nos últimos anos, muito embora teve o governo Michel Temer, mas foi um governo muito compartilhado com outros partidos. Anteriormente, ele participou das coalizões junto com a era petista, participou da coalizão junto na era Fernando Henrique, mas mais recentemente ele foi diminuindo de tamanho e outros partidos foram ascendendo e basicamente nessa quadra, nesse governo Bolsonaro, foi o PL e o PP e os republicanos que puderam usufruir mais de ser poder, de estar próximo ao partido, de estar próximo, na verdade, ao Palácio do Planalto. Eu quero dividir minha próxima pergunta em duas. Uma possível reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou de uma possível vitória do ex-presidente Lula. Primeiro, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Até que ponto as mudanças no Senado abrem caminho para que os partidos que apoiam o presidente consigam aprovar medidas importantes? Bom, o quadro, da forma como ele sai da eleição, o mapeamento ali do Congresso Nacional, eu não vejo muitas dificuldades nem para um nem para outro. Falando do presidente Jair Bolsonaro, vai manter o status quo dessa atual base parlamentar, alimentada com emendas de relator, também conhecido como orçamento secreto, se o Supremo Tribunal Federal não derrubar. Não muda muito, é um eixo ali nesses 3 partidos, né, PL, PP e republicanos, com apoios eventuais de outros partidos, como o MDB, como o PSDB, não muda muita coisa. Já se o Lula ganhar, a única diferença que eu vejo é que vai demandar um pouco mais de esforço, um pouco mais de conversa para ele conseguir
montar uma base parlamentar, mas ele tem esse desenho, a campanha do Lula tem esse desenho. Seriam aí esses partidos, né, esses 10 partidos da coalizão, fizeram mais ou menos ali 150, 130 deputados, né, os parlamentares à esquerda, mas já tem sinais ali, por exemplo, do PSD, do Gilberto Kassab, muito provavelmente talvez o União Brasil possa se juntar. Vai ser um formato tal qual foi sempre o formato dos governos petistas. Você busca uma coalizão com partidos de centro. A diferença é que, como esses partidos de centro hoje estão dentro do Palácio do Planalto, vai demandar um pouco mais de conversa, de operação política, abrir um pouco mais o governo para esses partidos, para que eles adiram formalmente ao governo. Mas não vejo uma dificuldade ali no Congresso para o Lula se ele vencer. Vai demandar trabalho, vai demandar conversa, operação política, reunião, abertura de governo, talvez uma agenda um pouco mais ao centro, mas não vejo os partidos de centro deixando de se aliar ao Lula caso ele vença. Eu não vejo isso. Agora eu quero olhar com lupa para o Senado, Caio. O Senado vai ter, a partir do ano que vem, novos nomes, como a ex-ministra Damares Alves, o ex-juiz Sérgio Moro, também ex-ministro Marcos Pontes. O PT elegeu ex-governadores Camilo Santana e Wellington Dias. Qual é o impacto que esses novos senadores podem causar no Congresso? Forças até um tanto antagônicas. Vamos lá, Lu. O impacto que eu vejo muito no Senado, principalmente, é uma equalização de forças ali em relação ao Palácio do Planalto. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro tem e teve ao longo desse mandato muita dificuldade ali no Senado. O maior exemplo disso é a CPI da pandemia. Com essa bancada, ele consegue controlar, sim, o Senado, consegue possivelmente avançar em algumas pautas, talvez até algumas pautas contra o Judiciário. Ele teria, se o Bolsonaro for reeleito, uma base mais sólida no Senado. E para o Lula, eu mantenho um pouco o que eu disse agora há pouco. Lula conseguiria compor, mas a grande dificuldade que eu vejo do Lula no Congresso não é em número, não é você ter uma maioria para aprovar propostas, claro, dependendo das propostas, né? Propostas muito à esquerda vão ter dificuldade de qualquer maneira, mas propostas ali de centro, mesmo reformas liberais ali, vai ter um debate, dá para negociar. A maior dificuldade que eu vejo para o Lula teria uma oposição mais estridente, mais barulhenta, mais antipetista, radical. Esse pessoal dará muito trabalho ao Lula se ele for eleito. Nesse ponto, né? E a agenda também, mas a agenda já seria de qualquer maneira. O Congresso Nacional, tradicionalmente, é um poder legislativo à direita, à centro-direita, mas isso nunca foi um empecilho para que algumas agendas à esquerda avançassem. Mas para que essas agendas mais progressistas consigam avançar, é necessário que o Poder Executivo seja controlado pela esquerda, senão não avança mesmo. Se você tem Palácio do Planalto à direita e o Congresso Nacional à direita, só a agenda à direita avança. Agora, se você tem um Congresso Nacional à direita e um Palácio do Planalto à esquerda, algum ponto de confluência, alguma pauta, ou pontos de uma agenda à esquerda conseguem sim avançar. Não plenamente como se desejaria à esquerda, mas é possível encontrar pontos de intersecção ali e de negociação. Democraticamente saudável, né, Caio Junqueira? Ô, Caio, a gente falou aqui sobre o enfraquecimento do MDB no Senado, pois o PSDB também perdeu força. Isso, de alguma forma, reflete essa nova realidade da política brasileira? Verdade, Lu. Na minha avaliação, o PSDB ele sofreu uma renovação geracional mal conduzida. Se observarmos ali, o PSDB não morreu domingo, né? Isso é um processo. Um partido com a relevância que teve na história da nova República Brasileira, como o PSDB teve, não é um dia de eleição que mata. É todo um processo. Quando houve a primeira ali, a mais significativa renovação, por exemplo, dessa geração do Serra, do Fernando Henrique, do Aloysio Nunes, para uma geração liderada ali, capitaneada pelo João Dória, esse processo foi muito traumático, né? Essa velha guarda se sentiu muito alijada desse processo de renovação, em princípios até. Essa direita ali que ocupou o PSDB era muito mais liberal do que os seus fundadores. Esse é um ponto.
Outro ponto, no Congresso Nacional, houve, de certa maneira, um adesismo, principalmente ao governo Michel Temer, e não se elaborou ali uma proposta de renovação. E isso tudo desagou num processo de prévias internos, também muito fratricida, né? Que acabou também criando esses subgrupos que um não apoiou o outro e desagou nesse processo eleitoral. A meu ver, se nós formos considerar, tem um processo de anos. Neste ano não foi a eleição de domingo, mas sim quando o PSDB opta por não apoiar o vencedor das prévias como candidato a presidente, ali decretou o que aconteceu no domingo, né? Então é tudo um processo político, nada é por acaso, Lu. Caio Junqueira, eu estava te ouvindo aqui e lembrando das escolas de samba do Rio de Janeiro. Olha como funciona. Lá também existe uma velha guarda, os baluartes. São eles que zelam para que as coisas não fujam um tanto do rumo, para que o samba não se perca e que o samba não morra. Me parece que a política, ou na política, está faltando isso. Não, completamente. Muito bem lembrado, muito embora eu não domine esse setor como tu. Mas, Lu, se nós formos observar, o Partido dos Trabalhadores é muito criticado por não ter deixado novas lideranças surgirem, o Lula maior que o PT, mas é um partido que está aí desde 1980, disputando todas as eleições presidenciais, ganhando algumas, perdendo outras, porque zela muito por isso, né? Zela por todo um processo de construção, de consensos. A esquerda gosta de falar de centralismo democrático, mas isso, de certa maneira, consegue evitar que se afaste muito das raízes. Isso é um debate muito maior do que isso, né? Se a gente for considerar o programa de governo do Lula de 89, com o programa de governo de 2002 e que colocou em andamento, tem muito debate aí para ser feito, né? Como é um partido que caminhou ao centro para ganhar eleições e para governar, mas caminhou ao centro junto, a partir de votações, a partir de muita luta interna, divisões internas, mas sempre com as maiorias escolhendo esse caminho. E isso não aconteceu no PSDB, isso não aconteceu em outros partidos, né? É uma observação que é importante fazer, porque se você tem uma mecânica interna que permite que você mude o que você era a partir da construção de consensos, você consegue evitar uma desidratação do partido da forma como nós estamos assistindo ocorrer, lamentavelmente até com o PSDB. Caio Junqueira, muito bom esse papo com você. O papo do samba a gente deixa para um outro dia, samba e política, porque hoje a gente tem que encerrar o Item Mais. Obrigada, Caio. Obrigado, Lu. Beijão. Com a apresentação de Luciana Barreto, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveitar para conhecer os nossos programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.